Olá pessoal, meu nome é Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que quer se aproximar de Deus, quer ouvir mensagens cristãs, histórias da Bíblia e músicas que vão tocar o seu coração. Meu objetivo aqui é fortalecer a sua fé com a simples verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não ensino doutrinas particulares e nem defendo nenhuma igreja. Quero é que você aprenda a seguir a Deus sozinho, a crescer espiritualmente e guiar outros a Ele. Pois este é o dever de todo cristão. Jesus morreu para garantir que você tenha a vida eterna. E tudo o que Ele espera é que você compartilhe com os outros este presente maravilhoso que recebeu. Mas para seguir firme na caminhada dessa vida, enfrentando todas as dificuldades do mundo e toda a oposição da maldade, você precisa se fortalecer espiritualmente. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre força e maturidade espiritual. O conceito de força espiritual não é muito claro para a maioria das pessoas no mundo. A imagem dos super-heróis apresentada pela indústria do cinema e as crenças espiritualistas cheias de fantasia poluíram a mente das pessoas e contaminaram a verdade espiritual. Tem muita gente hoje que aparenta ser forte fisicamente, mas é fraca psicologicamente. A pessoa tem um bom porte físico, demonstra força na maneira de falar, aparenta autoridade, mas por dentro é insegura, fraca e desestruturada. Não aguenta pressão psicológica. E nesse mundo tecnológico de soluções rápidas, muitos perderam a capacidade de lidar com problemas que antigamente não assustavam nem as crianças. Ficar sem luz durante a noite não era preocupante. Nossos pais não dependiam de conexão com a internet para viver e nem se apavoravam com ameaças de mudança climática. Aprenderam a enfrentar as dificuldades da vida para conquistar os seus objetivos. Mas hoje as pessoas têm tantas opções para escolher o que fazer com sua vida que a dificuldade maior é encontrar incentivo para lutar, para ter vontade de viver. A felicidade hoje é de plástico, os valores são de mentira. E o ser humano se tornou uma criança mimada que não quer ser contrariada. Por isso não quer seguir a Deus e nem se submeter a Ele. Mas numa academia, quem não levanta peso não fica forte. O mesmo acontece com tudo na sua vida. Se não estudar, vai ser burro para sempre. Se não cuidar da saúde, sempre vai ficar doente. E se não buscar o Deus verdadeiro, vai ser enganado sempre pelas mentiras espirituais. Como diz em 2 de Tessalonicenses 2, 10 e 11. Porque não quiseram receber o amor da verdade, Deus lhes enviou o erro para acreditarem na mentira. Deus não força ninguém a segui-lo, mas Ele sempre busca a todos. Se você escuta e segue, então aprende e cresce. Se rejeita a verdade, então Deus deixa você seguir seu caminho até descobrir que não é o certo e se voltar para Ele. Se você é um dos filhos de Deus, eu sei que mais cedo ou mais tarde vai voltar para o seu Pai Celestial. O problema é o quanto da sua vida você perde sendo teimoso e batendo a cabeça pelo mundo afora. Força espiritual é muito mais do que força mental. Uma mente firme e determinada nem sempre é sinal de força. A sua mente pode fazer você sentir segurança e estabilidade se achar que está tudo sob controle. Mas saber lidar com situações que fogem do seu controle exige muito mais. A força espiritual vai além da sua mente, ela envolve a alma, o corpo e o espírito.
E para explicar a força espiritual, eu vou fazer uma comparação com o nosso corpo físico, nossa força física e saúde. Vamos avaliar 3 situações básicas que vivenciamos em nosso corpo. A primeira é quando você está com uma boa saúde, come bem, dorme bem, não adoece fácil, tem uma boa disposição e ânimo para o seu dia. Você é considerado uma pessoa saudável. A segunda situação é oposta à primeira. Você se alimenta mal, dorme pouco, está com a resistência baixa, adoece facilmente e está sempre fraco e cansado. E a terceira situação é quando você está com uma boa saúde e resolve fortalecer ainda mais o seu corpo para se destacar em desafios esportivos ou testes de resistência física. E como é que cada uma dessas pessoas chega ao seu estado físico? A pessoa que tem uma boa saúde é alguém que procurou cuidar da sua alimentação, dormir o suficiente, fazer exercícios e evitar excessos. É uma pessoa que não deixa de se divertir e aproveitar a vida, mas sempre cuida da sua saúde e não exagera. A segunda pessoa é aquela que não liga para o cuidado da saúde, prefere aproveitar a vida e viver o dia a dia sem se preocupar com as consequências. É claro que ela vai pagar o preço mais tarde. Eu já vi muitos jovens dizerem que tem que viver o momento, curtir a vida porque ela é curta. E a ideia deles é aproveitar o máximo porque acham que vão morrer cedo. Mas o mais provável de acontecer é que não morram cedo porque o corpo humano luta para sobreviver. Então eles vão envelhecer cheio de doenças e de problemas. E vão descobrir mais tarde que não valeu a pena só curtir a vida sem responsabilidade. E finalmente tem a terceira pessoa, que é aquela que se dedicou mais para preparar o seu corpo para o esporte ou atividade física visando fortalecer sua resistência. Ela se privou de várias coisas para alcançar uma excelência física. Quer ter uma resistência e uma saúde que aguentem esforços extremos, desgastes exagerados sem comprometer o seu corpo. Por exemplo, um atleta de triatlon ou um atleta olímpico, ou atleta de corrida de resistência e de desafios radicais. Esse tipo de pessoa não quer ser um bombadão musculoso, porque muito músculo não significa muita resistência e nem agilidade. Para aprender realmente sobre força espiritual, é preciso observar esses exemplos de saúde e de preparo do corpo físico. Porque, como a Bíblia diz, as coisas desse mundo são sombra das coisas por vir. Colossenses 2,17. E Deus usa muitas coisas do mundo físico para nos ensinar verdades espirituais. Muitas pessoas hoje em dia acham que têm força espiritual, mas quando essa força é testada, descobrem que não tem. Elas pensam que se apoiam em Deus, mas não se apoiam nele de verdade. Vivem uma fantasia, uma fé imaginária. Deixa eu explicar. Por exemplo, eu com Cécio estou precisando emagrecer uns 5 quilos. Eu sei o que realmente preciso fazer. Conheço umas boas dietas, sei o que eu tenho que parar de comer e quais exercícios tenho que fazer. Mas não consigo emagrecer. Sabe por quê? Porque não coloco em prática o que eu tenho que fazer do jeito que precisa ser feito. Faço o mínimo possível. Aí eu converso com uma pessoa e ela fala que acredita demais em Deus e que Deus é a força dela e que sem Deus ela não vive e Deus é tudo e por aí vai. Mas na hora que aparece um problema, a pessoa desmorona, perde o chão. Ah, mas por que Deus não me ajuda? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Ai meu Deus, e agora? Essa pessoa tem muito medo, muita insegurança, muita ansiedade e não sabe como lidar com situações adversas. Gente, muita atenção aqui.
Eu também sofro com problemas, tá? Não estou falando que eu sou uma rocha inabalável e que nada me atinge. Nada disso. Só que quando eu fico abalado, eu sei onde me segurar. Como disse o rei Davi lá no Salmo 56:3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Só que essa pessoa que diz que confia em Deus se apoia numa força imaginária que acha que tem. Ela não treinou de verdade para se fortalecer, só fala a respeito. Continuando com a comparação dos exercícios físicos e da dieta, eu chego para você e falo assim: eu acredito demais na salada. Salada é super saudável, é a melhor dieta. Salada é a melhor coisa que tem. Um alface, brócolis, ervilha, tomate, cenoura, é uma delícia. Aí você pergunta: então você come salada todo dia? E eu respondo: não, eu como sanduíche do McDonald's. Mesmo acreditando piamente que a salada é o alimento mais saudável, se eu só comer o hambúrguer do McDonald's, minha saúde vai para o brejo. Se eu não comer a salada, ela não tem efeito nenhum no meu corpo. Ou se comer uma saladinha e depois jogar um Big Mac atrás, também não adianta nada. Eu não sei se vocês estão pegando a mensagem, mas essa comparação é muito boa. Eu tenho uma amiga que me falou que a mãe dela deixa a Bíblia aberta na entrada da casa para passar a mão nela de vez em quando, para receber força das poderosas palavras divinas. E isso é uma fantasia, como muitas outras fantasias espirituais que não servem para nada. Foram criadas pelo inimigo de Deus para enganar as pessoas e mantê-las fracas espiritualmente. Se você acha que eu estou errado, faça o teste. Coloque um prato de comida na mesa, mas não coma. Todo dia você não come nada, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Mas quando passar na frente do prato, passe a mão nele e vá embora seguindo em frente com o seu dia. Quanto tempo você acha que vai durar? E assim é com a realidade espiritual também. Só falar que acredita em Deus e que gosta demais dele não adianta nada. Você precisa se alimentar das verdades de Deus para receber força dele e ser totalmente limpo da sujeira espiritual desse mundo. Procurei em todo lugar uma palavra, um olhar, achar amor nos olhos de alguém, quis separar o mal do bem. Será que existe paz nesse lugar? Jogada num bravo mar, nuvens negras paradas no ar. A vida chega a doer. Será que posso renascer? Há outro caminho pra escolher. Então encontrei Jesus, que me lavou com seu amor.
e tirou toda a minha angústia. Quando abri o meu coração, apagou meu passado triste. Ele realmente existe. Jesus Cristo entrou e me libertou. Jesus Cristo entrou e me libertou. Jesus Cristo entrou e me libertou. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre força e maturidade espiritual. Aqui eu sempre tento alegrar e animar todos os que tomam tempo para me escutar, mas não posso comprometer a verdade de Deus. Então falo mesmo que não agrade a todos. Não adianta você falar que acredita em Jesus, que Ele é maravilhoso, que é tudo para você, ficar postando lindas frases sobre o amor de Deus, mas se não se alimenta dele, nada disso te fortalece. Jesus explicou muito bem lá em João 6, 54, 55. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Mas a maioria dos cristãos acha que ele estava falando da comunhão. Por isso vão lá uma vez por semana na igreja para receber a comunhão e pronto, já cumpriram o seu dever. Mas Jesus não estava falando sobre a comunhão. A comunhão ele instituiu bem depois na última ceia, um dia antes de morrer. Então, sobre o que ele estava falando? Sobre se alimentar espiritualmente. E para entender isso, você precisa compreender quem Jesus é de verdade. Ah, Jesus é o Filho de Deus? Sim, claro. Mas quando você lê os 4 evangelhos, descobre que só o apóstolo João foi quem entendeu corretamente quem é Jesus. E João foi o único que soube explicar. Ele começa o seu evangelho falando assim, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo é uma palavra que tem uma ação. E depois, no versículo 14, João continua. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é a palavra, e o seu corpo espiritual precisa se alimentar dele para se fortalecer. Lembram o que Jesus disse ao diabo quando estava sendo tentado no deserto? Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o que te dá vida, que te alimenta. E muito tempo antes disso, o profeta Jeremias também escreveu, lá em Jeremias 15:16. Achando as tuas palavras, logo as comi, elas foram alegria para o meu coração. E o apóstolo Pedro escreveu em 1 de Pedro 2:2, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele crescerem para a salvação. E Paulo foi ainda mais longe quando chamou a atenção dos irmãos na sua carta aos Hebreus. Hebreus 5:12-14. Vocês já deviam ser mestres de tanto tempo que conhecem a palavra, mas ainda precisam que eu ensine os princípios básicos de Deus. Vocês ainda precisam de leitinho e não de alimento sólido. Quem precisa de leite não está experimentado na palavra e é criança ainda. O alimento sólido é para adultos, que estão exercitados para discernir o bem e o mal. Aqui Paulo divide as verdades da palavra de Deus em leitinho para crianças e alimento sólido para adultos. Crianças e adultos espirituais, claro.
Aquele sermão aguado que você escuta no domingo com 2 ou 3 versículos é o leitinho para crianças. Alimenta pouco e é fraco. Mas a Bíblia contém muitas verdades fortes que podem engasgar até as criancinhas espirituais e causar dor de barriga aos fracos espiritualmente. Os verdadeiros cristãos deveriam ser pessoas adultas espiritualmente, que conhecem a verdade de Deus e gostam de se alimentar da carne da palavra, porque é ela que fortalece o seu espírito. E você precisa gostar de ler a Bíblia, de escutar a Bíblia e de falar sobre ela. Ah, mas a Bíblia é muito chata. As crianças mimadas também acham chato comer comida saudável e beber suco natural. Elas gostam de refrigerante, batatinhas, hambúrgueres, milkshake, balas e chocolates. Mas se ficarem comendo só isso o tempo todo, seu corpo não desenvolve corretamente. E a saúde delas sempre vai ser debilitada. E a mesma coisa acontece com a sua alimentação espiritual. Você passa muito tempo se alimentando de mídias digitais, notícias do mundo, novelas, filmes, séries, redes sociais, fofocas, postagens vazias, escuta críticas e reclamações de todo lado. Tudo isso é alimento para o seu espírito, mas não é um alimento saudável. Você escuta problema dos outros o tempo todo, além dos seus, é claro. Ouve das incertezas, dos medos e das tragédias globais. E aí depois, para aliviar, pega um livro de autoajuda ou um romance da moda ou fica navegando num aplicativo sem compromisso e dá-lhe lixo espiritual para dentro. É como alimentar o seu espírito com batatas chips, refrigerantes, balas, chicletes e chocolates o tempo todo e ainda querer que ele seja forte e saudável. Não tem como. E é você que decide que tipo de corpo espiritual quer ter. Você é que escolhe se vai ter obesidade mórbida e má saúde espiritual ou se vai ter um espírito forte e saudável. E para enfrentar a constante guerra que é travada a cada dia no mundo espiritual, você precisa ter um espírito forte e bem treinado. Mas muita atenção aqui, não caia na bobagem de fazer musculação espiritual, ficar levantando peso para crescer músculo. Espero que vocês estejam entendendo a analogia que eu estou fazendo aqui do nosso corpo físico com o espírito, com o nosso corpo espiritual, porque é uma comparação muito boa. Fazer musculação espiritual é o que alguns grandes estudiosos das Escrituras fazem. Eles gastam horas estudando o mesmo versículo como se fosse um peso de academia que tem que ser levantado muitas e muitas vezes para ser compreendido. E o resultado é que depois ficam inchados de tanto conhecimento. O apóstolo Paulo escreveu em 1 de Coríntios 8:1: a ciência incha, mas o amor edifica. Se você ficar muito inchado de conhecimento e musculoso no espírito, vai ter uma aparência forte, mas pouca agilidade para resistir às batalhas espirituais, porque seu orgulho espiritual vai ser maior que a sua força. E força espiritual não é medida por quanto conhecimento você tem, nem é demonstrada nos estudos e significados das palavras em hebraico. Ela é testada no calor do campo de batalha dos problemas da vida. Quando vem aquela enxurrada de problemas um atrás do outro e a sua mente não entende o porquê, é nessa hora que a sua fé vai ser posta à prova. E o que vale nesse momento é o quanto você conhece Deus intimamente, quão perto dele você anda, não quanto conhecimento tem. Está escrito lá em 1 de Pedro 1,7 que a nossa fé é provada no fogo como ouro. E é aí, no fogo da batalha, que você vai saber se a sua fé é de verdade. E de onde vem a fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então leia a Bíblia ou escute áudios da Bíblia, assista vídeos e palestras cristãs que te fortalecem. Ah, mas isto não é a mesma coisa que os estudiosos fazem? Ficar lendo e estudando a Bíblia? Não, não é. Uma coisa é ler para se alimentar, outra é estudar e analisar para questionar.
Vamos voltar ao exemplo do prato de comida. Quando você se senta à mesa para uma refeição e o prato é colocado na sua frente, você não corta um pedaço de carne e coloca debaixo de um microscópio para analisar, nem fica tentando descobrir o valor nutricional de cada legume ou avaliando a composição química dos temperos. Normalmente você sente o cheiro gostoso da comida e come. Se ficar só analisando sem comer, não vai se alimentar. Eu gosto de acompanhar vários canais cristãos, assisto vídeos, procuro textos inspirados, testemunhos de fé e leio a Bíblia todos os dias. Você também deveria procurar conteúdos relacionados a Deus, Jesus, histórias de fé, assistir filmes e séries inspiradas que tenham mensagens cristãs que vão edificar a sua fé. Mas muita atenção! Não perca tempo assistindo documentários que questionam se Jesus ressuscitou ou não, nem acompanhando aquela expedição que vai descobrir se a Arca da Aliança está escondida no Egito, e muito menos aprendendo sobre a explicação dos cientistas para o milagre de Moisés ter aberto o mar. Nada disso é alimento para a sua alma, mas é veneno para a sua fé. São mentiras disfarçadas de fatos científicos para minar a sua fé na verdade da Bíblia e te encher de dúvidas. Para se fortalecer espiritualmente, você precisa decidir se é um cristão de verdade ou não, se acredita realmente em Deus ou não. Precisa escolher acreditar na Bíblia ou em todo o resto que tenta desmentir a verdade dela. Enquanto não se posicionar, não vai conseguir defender a sua fé. E se não tiver certeza do que acredita, nunca vai ser forte espiritualmente. A sua força vem da certeza de Deus e do quanto você acredita nas palavras dele. Se você duvida de alguma parte da Bíblia, então nunca vai encontrar força espiritual. Ah, mas tem coisa na Bíblia que é muito difícil de acreditar. Adão e Eva, por exemplo. Eu prefiro acreditar em Adão e Eva do que pensar que sou descendente de um macaco ou de algum parente dele. Aliás, hoje em dia nem os cientistas concordam mais com a teoria da evolução de Charles Darwin. Mesmo assim, ela ainda é ensinada nas escolas. Me disseram que 6 bilhões de anos atrás peixinho transformou-se no girino. Cresceu pernas, criou mãos, se arrastou e pisou no chão. De macaco virou homem desde então. Minha Bíblia para a escola eu levei. A professora se zangou quando cheguei e disse que o meu avô era um gorila, o meu pai um chimpanzé e o meu irmãozinho um sagui. Num macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer não um macaco, mais um bobo que vai ser. Já ouvi histórias de arrepiar, mas a de hoje foi mesmo de lascar. No espelho eu olhei, meu traseiro observei, mas nem sinal de rabo encontrei. Não, macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer não um macaco, mais um bobo é que vai ser. Assim que desafiei meu professor, eu não consigo engolir este horror. Como vede a evolução, tantos elos sem razão, é impossível crer em tanta invenção. Num macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer não um macaco, mais um bobo é que vai ser.
No macaco Charlie vai te transformar. Você acha que um zoológico é o seu lar? É uma mentira, é bom saber, pois na hora de morrer, não um macaco, mais um bobo é que vai ser. Não um macaco, mais um bobo é que vai ser. No macaco Charlie quer te transformar. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Aquele programa legal que quer te aproximar de Deus e fortalecer de verdade a sua fé. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. E hoje estou falando sobre força e maturidade espiritual. Para ter força espiritual, você deve alimentar bem o seu espírito com as verdades de Deus escritas na Bíblia, lendo, aceitando e recebendo cada palavra dentro do seu coração. Mesmo quando não entender o que está escrito ou não concordar com o que Deus disse ou fez, a grandeza dele e a sua sabedoria estão muito além da nossa compreensão. Ele sempre existiu, não foi criado por ninguém e nem nasceu em nenhum momento de tempo. Tudo foi criado por ele e por isso precisamos confiar que ele sabe muito bem o que está fazendo. Assim como a comida é uma necessidade para o nosso corpo físico, a palavra de Deus é o alimento certo para o nosso espírito. Quando começa a ler a Bíblia sem restrições, aceitando as verdades ali escritas, ela cria vida, começa a te transformar e você vai conhecendo cada vez mais o seu autor. Deus vai abrindo os seus olhos espirituais e vai te dando discernimento, e você sente seu espírito se fortalecer. Quando o Espírito Santo de Deus vê que é bem recebido no seu coração, passa a se comunicar mais com você. A sua percepção da realidade espiritual fica mais aguçada e de repente tudo fica muito mais claro. Você olha para esse mundo físico e entende que a vida aqui é passageira e o que está vivendo agora é só um grão de areia comparado à eternidade que vai viver junto com Deus. Quando o seu espírito é fortalecido, o mundo espiritual começa a se tornar mais real do que este mundo físico. O seu relacionamento com Deus fica mais íntimo e os seus problemas vão diminuindo. Aí então, se alguém falar para você que existe uma nova praga assolando todo o mundo, você não vai se trancar em casa com medo da morte, porque conhece aquele que manda no anjo da morte. Você não desrespeita Deus, não age de maneira irresponsável e por isso não tem medo do que pode te acontecer, porque a sua vida está nas mãos daquele que construiu todo o universo. E todo dia você conversa com ele, você já leu a história dele muitas vezes e sabe o que esperar de Deus e o que ele espera de você. O seu espírito está bem alimentado e você está firme em pé na rocha eterna que é Jesus. O mundo todo pode desmoronar, que nada vai te acontecer, porque Jesus não é abalado e é nele que você se apoia. E o que as pessoas consideram o pior que pode acontecer, que é a morte, para você é apenas o dia da sua formatura, quando Deus vai chegar para você e falar: chegou o fim da sua jornada na terra, você cumpriu sua missão, agora pode voltar para casa. E é nesse momento que a sua verdadeira vida vai começar. Foi essa certeza inabalável da vida eterna que deu força para cada um dos mártires cristãos ao longo da história. Lá no capítulo dos Heróis da Fé, Hebreus 11, está escrito nos versículos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, não alcançando as promessas,
mas vendo-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem essas coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, mas não aquela de onde saíram. Eles desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. E por isto Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E para aguentar firme até o dia da sua volta para casa, você precisa de força espiritual, que vem de ler a palavra de Deus, passar tempo com Ele, conhecê-lo melhor e mais intimamente. À medida que for se enchendo com Deus, com as palavras dele, as histórias de fé atuais e antigas, você vai se fortalecendo, e a sua fé não é abalada facilmente, e nem sua visão espiritual fica embaçada. Para crescer espiritualmente, você não precisa ficar preso a uma igreja, um padre, pastor, guru ou guia espiritual. Quando aprende a se alimentar da palavra de Deus sozinho, não tem mais necessidade de ninguém para te dar comida na boca. Assim como uma criança cresce e aprende a comer sozinha, você deve aprender a se alimentar sozinho espiritualmente. Você pode escolher se quer comer em algum bom restaurante espiritual que serve pratos variados da Bíblia, ou se vai preparar em casa a sua própria comida espiritual, porque aprendeu a preparar as suas refeições com o seu tempero. Então escolhe coisas bacanas para ler, e assim você se fortalece espiritualmente de verdade e fica pronto para as provas de resistência que a vida aqui na Terra te apresenta. Eu sei que muitos vão me criticar por incentivar essa independência espiritual. Já ouvi muitos padres e pastores gritando que o fiel não pode viver sem a igreja. Mas quando você for comparecer perante Jesus para prestar contas de si mesmo, não vai poder colocar a culpa em ninguém. Cada um é responsável por si mesmo e por isso o cristão tem que aprender a andar com seus próprios pés. A humanidade está se transformando muito, evoluindo de uma maneira estranha e se afastando cada vez mais de Deus. E os cristãos precisam aprender a se cuidar sozinhos. Cada um precisa aprender a se relacionar com Deus pessoalmente e intimamente. Independente de onde você está, de que igreja frequenta e de quem te acompanha, você tem que conhecer de verdade o seu Deus e Pai e o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Precisa buscar neles a verdadeira força espiritual. E assim, quando começa a caminhar sozinho, então vai amadurecer como cristão. E agora vem a segunda parte desse programa. Primeiro falei sobre força espiritual e agora sobre maturidade espiritual. A maturidade é definida no dicionário como o estado das pessoas ou das coisas que atingiram um desenvolvimento completo. E já ouvi outra definição muito boa que diz que a maturidade do ser humano é atingida quando ele para de pensar em si mesmo e começa a pensar nos outros. Mas e a maturidade espiritual? Como funciona? Primeiro você precisa entender que o conceito de espiritualidade para Deus não é o mesmo que para os homens. Para as pessoas do mundo, um monge que consegue dominar a dor ou usar o poder da mente sobre o corpo tem um alto nível de espiritualidade. Ou um guru que pratica levitação, esse sim é totalmente espiritual. Estes são os mestres invejados pelas pessoas do mundo. Por outro lado, tem outras pessoas que consideram de um alto nível espiritual aqueles que têm um grande conhecimento teológico, que sabem tudo das escrituras sagradas, os grandes estudiosos da fé, que conseguem debater por horas a interpretação das parábolas de Jesus. Estes possuem uma sabedoria e conhecimento invejáveis. E ainda tem quem admira os que só aparentam uma santidade exterior, que tem no rosto aquela expressão de piedade
que se vestem com roupas santas, falam frases profundas com uma voz pausada e suave e têm aquela aparência inabalável. Esses são os modelos espirituais para as pessoas desse mundo. Mas e para Deus? O que é maturidade espiritual para Ele? Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,15: procure se apresentar aprovado como quem maneja bem a palavra da verdade. Mas nós sabemos muito bem que só conhecer bem a palavra de Deus, conhecer a Bíblia a fundo, não traz maturidade espiritual. Podemos comprovar pelos escribas e fariseus da época de Jesus. Eles conheciam muito as Escrituras, mas como disse Estevão antes de ser apedrejado por eles, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Atos 7:51. Eles tinham a palavra, mas não tinham o Espírito. Não se submetiam a Deus. Então só conhecer muito as Escrituras não vai te trazer maturidade. É mais provável que te dê aquele sentimento de superioridade e você vai ficar cheio de orgulho, se achando melhor que os outros. Maturidade espiritual é muito mais do que isso. Na carta aos Efésios, Paulo deu uma boa dica. Ele disse, Efésios 4, 11 a 14: Deus deu dom às pessoas, preparou o seu povo para o serviço cristão, para sermos pessoas maduras à altura espiritual de Cristo, e não como crianças arrastadas pelas ondas e ventos de falsos ensinamentos. Isso é muito forte. Deus deu dons diferentes para cada um dos seus filhos. Cada um é bom numa coisa. E Ele fez isso para nos preparar para o seu serviço. Ou seja, Ele quer te usar como cristão. Independente do seu trabalho, do seu lugar na sociedade, da posição que você ocupa, cargo, status, ou seja lá quem você for. Ele quer te usar onde você está. E como cristão, Ele espera que você não seja levado por doutrinas diferentes e nem abalado por situações adversas, por problemas e dificuldades. Como eu disse aqui antes, você tem que saber no que acredita. Mesmo que não consiga explicar nem provar o porquê, mesmo que não conheça as Escrituras a fundo para discutir a respeito, você tem que ter certeza de quem é o seu Deus. Certeza de que você o conhece e confia nele. Eu reconheço que posso ser derrotado em debates científicos contra as verdades da Bíblia, mas mesmo não sabendo explicar todas as passagens das Escrituras, eu sei que elas são verdadeiras. Porque Deus já se manifestou na minha vida tantas vezes, fazendo tantos milagres e demonstrando o seu amor por mim de tantas maneiras, que não tem como eu negar a existência dele, nem a verdade da sua palavra. Eu não acredito porque alguém me convenceu, mas porque Jesus vive em mim. E muitas vezes o cristão nem precisa ficar pregando, só a convicção que ele tem do que acredita já é o suficiente, já mostra para todos que ele não se apoia numa base frágil, porque o seu Deus é um fundamento real, sólido e forte, e ele sabe que Deus sempre está ao seu lado. Toda vez que eu lhe preciso ao meu lado, corrigindo tudo que eu fizer errado, você está aqui pra me dar seu aconchego, pra tirar todo o meu medo, pra que eu possa então ficar bem descansado. Se eu lhe chamo a cada noite ou a cada dia, seja dia quente ou seja noite fria, você está aqui.
segurando o meu braço, me guiando passo a passo. Não é truque, apenas fé, é alegria. Diga o que fazer, eu quero aprender. E se eu penso que algo está ruim, você estende a mão pra mim. Então, para agradecer, eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Para sempre você é o meu amigo. Se eu preciso de você aqui comigo, você está aqui. Pra me dar toda a esperança, me tornar uma criança, me livrar pra sempre de qualquer perigo. O que fazer, eu quero aprender. E se eu penso que algo está ruim, você estende a mão pra mim. Então, para agradecer, eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e o tema de hoje é Força e Maturidade Espiritual. Na primeira metade desse programa falei sobre como obter a força espiritual que você precisa para encarar todas as dificuldades que este mundo te apresenta. Agora estou falando de maturidade espiritual, que é aquele momento na vida do cristão que ele não precisa mais ser cuidado, alimentado e guiado por ninguém como um bebê espiritual. Ele já cresceu na fé, no conhecimento da palavra e na confiança da presença de Deus em sua vida. Ele se dedica a resgatar aqueles que ainda são reféns do inimigo de Deus. Ele tem um bom relacionamento com os outros cristãos, independente da igreja que frequentem, e pode participar de suas reuniões sem o menor preconceito. Ele sabe se alimentar sozinho e está sempre atento ao que o Espírito Santo lhe ensina. Quando o cristão maduro encara uma situação difícil, ele não se apavora, mas busca a Deus com confiança e paz no seu coração. Diferente da história daquela mulher que viajava num cruzeiro e num dado momento veio uma tempestade enorme e o navio balançava muito, subindo e descendo as ondas. A mulher se desesperou, subiu até a cabine do capitão e disse: Capitão, olha essa tempestade, o que nós vamos fazer? O capitão respondeu calmamente: Acho que nós vamos ter que confiar no Senhor. E ela gritou desesperada: Mas nós chegamos a esse ponto? Para ela, confiar em Deus era o fim da linha, mas não para ele. E essa é a maturidade espiritual que você precisa ter, quer esteja junto de outras pessoas que também acreditam em Deus, quer esteja sozinho, quer esteja numa boa situação ou não. Se está triste ou feliz, não importa. Seu Deus não varia conforme as condições da sua vida. Seu humor pode variar, sua fé pode fraquejar. Você pode perder a sua autoconfiança, pode perder a fé nas pessoas
e até a fé em si mesmo. Mas você continua firme confiando em Deus, porque Ele não muda. É o que está escrito em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. E é o que Paulo escreveu em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda tem aquele primeiro verso do famoso Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As pessoas gostam muito do nada me faltará, mas o mais importante desse versículo é: quem é o meu pastor? Quem é que cuida de mim? É o Senhor. É Ele que cuida de mim e de você. Deus é que é Deus e não eu. Foi Ele que criou esse universo e tudo isso aqui é problema dele, não meu. Eu só tenho que ficar bem pertinho dele e aí estou seguro. Como um filme de ação que via um tempo atrás, o mocinho vai salvar uma garota e aí os bandidos começam a atirar nele e ele sai andando e atirando para todo lado. Num determinado momento ele chega para ela e fala assim: fica aqui que eu já volto. Mas a garota sai correndo atrás dele e fala: De jeito nenhum, o lugar mais seguro é aqui atrás de você. E na nossa vida também é assim. O lugar mais seguro é bem perto de Deus. E quanto mais cedo você aprender isso, melhor para você. Ele é a sua rocha, o socorro bem presente na angústia. É o que diz o Salmo 46:1. Porque as pessoas vão falhar e a sua situação pode mudar. Uma hora tudo está bem e na outra pode não estar. Eu mesmo já passei por muitos momentos difíceis na vida e aprendi que a única constante verdadeira na minha vida é o amor de Deus por mim e a sua presença ao meu lado. Se você for deixado para trás, abandonado por todo mundo e acabar ficando sozinho, Deus ainda vai estar com você. Muitos homens e mulheres de Deus se sentiram sozinhos e abandonados. Passaram tempos difíceis e enfrentaram dificuldades, mas descobriram que Deus era o suficiente para eles. Ainda que parecesse o fim da linha para eles, para Deus não era. Como aquela vez que o rei Herodes começou a perseguir os discípulos de Jesus. Ele viu que isso agradava aos judeus. Então mandou matar Tiago, irmão de João, e prendeu o Pedro para ser executado. Essa história está lá em Atos 12. Os soldados prenderam o Pedro e o trancaram numa cela, algemado a outros 2 soldados, um de cada lado. E ainda colocaram outros soldados do lado de fora da porta fazendo a guarda. Era o fim da linha para o Pedrinho. Parecia que tinha chegado a sua hora de voltar para o céu. Só que de noite um anjo apareceu na cela, aquela luz brilhante forte. Mas como Pedro tinha um sono pesado, não acordou. Então o anjo deu uma sacudida nele, acordou o Pedro e disse: levanta, calça as sandálias, pega sua capa e me siga. Na mesma hora as algemas caíram das mãos dele. Todos os guardas continuaram dormindo um sono profundo e os 2 foram andando. A história conta que as portas foram se abrindo para eles e o anjo acompanhou Pedro até o final de uma rua na cidade. Quando Pedro se virou, viu que o anjo tinha ido embora. Só aí é que ele se deu conta que Deus o tinha livrado das mãos de Herodes. Até aquele momento ele achou que estava sonhando. A situação do Pedro era tão ruim que quando ele bateu na porta da casa dos irmãos, uma menina ouviu a voz dele, correu para avisar, mas ao invés de irem atender, eles falaram: não, você está enganada, não é o Pedro não, ele está preso, não tem jeito dele estar aqui. E o Pedrinho lá fora continuou batendo na porta. Insistiu tanto que eles foram conferir e ficaram pasmos. O Pedro encarou um problema enorme sozinho e descobriu o quê? Que ele não estava sozinho. Jesus estava com ele. Ele descobriu que Deus era o suficiente. Pedro não precisou de sabedoria milenar, de poder da mente e nem de espiritualidade superior. Ele só precisou de Deus. Então, quando você achar que está sozinho,
É aí que você tem que ter maturidade espiritual. Precisa se lembrar que você não está sozinho, que Jesus está com você. E isso não é nenhuma frase motivacional. Não fique com medo, Deus está com você. Não, é uma verdade espiritual. Essa é a convicção do cristão maduro. Não interessam as situações, as dificuldades e os problemas. Não interessa quem te deixou, quem te decepcionou. Jesus nunca te abandona. Ele está dentro de você. Foi por isso que o governador romano do século II, o Plínio, ficou tão estupefato com os cristãos que eram levados até ele. Ele não sabia o que fazer com eles. Escreveu até uma carta ao imperador Trajano pedindo conselhos. Quando ele ameaçava um cristão, Eu vou te banir para fora do país. ele respondia: Você não pode, minha pátria é o céu. Então vou tirar tudo o que você tem. Você não pode, meus tesouros estão guardados no céu. Eu vou te exilar de todos os homens. Você não pode, meu Salvador nunca me abandona. Então vou te matar. Você também não pode, minha vida já foi guardada por Deus. O grande e poderoso governador romano não tinha poder nenhum sobre os seus prisioneiros cristãos. E é isso que nós precisamos entender: quem nós somos e quem é o nosso Deus. Ele quer que você aprenda a depender dele e a confiar nele, independente da situação. Esta é a verdadeira maturidade espiritual. Total independência do mundo e das coisas do mundo e total dependência de Deus. A verdadeira base sólida da maturidade espiritual não está em nada do mundo material e em nada que você faça ou deixe de fazer aqui nesse mundo. Ela está na imutável existência de Deus, no seu relacionamento com Ele e no inabalável amor dele por seus filhos. Se você tem certeza disso, não importa se alguém te decepcionou, te traiu, se você foi enganado, desprezado e abandonado. E também não importa se você falhou com Deus. Mesmo que você fale com Deus, Deus não falha com você. É o que diz em 2 Timóteo 2:3. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E tem mais, não interessa o que aconteça, nada nem ninguém pode separar você de Deus. Nunca. Porque você é dele. Quem disse isso foi Jesus orando a Deus em João 17. Então, mesmo que você sinta que está afastado dele, ele não está afastado de você. É só ler os últimos versículos do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Os problemas, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, doenças? Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por mais que eu tenha esperado, você nunca me decepcionou. Mesmo que eu tenha te decepcionado, comigo você não mudou. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Que eu nunca serei capaz. Saiba que eu nunca voltarei atrás.
pois a vida que me destes vale muito mais. Não é o caminho mais fácil, mas tem um melhor final. Por mais que você tenha esperado, Ele nunca falhará. Mesmo que você tenha se decepcionado, Ele não te deixará. Mesmo que lhe digam que nada tira esse vazio, é uma nova vida e cada dor no seu caminho serão como estrelas a brilhar quando estiver sozinho. Vale a pena o sonho, estaremos juntos no final. Mesmo que me digam que eu nunca serei capaz, saiba que eu nunca voltarei atrás, pois a vida que me destes vale muito mais. Não é o caminho mais fácil, mas tem o melhor final.